Louvado seja, Senhor Jesus, o teu nome, ó Deus. Louvado seja, Senhor Jesus, em todo o tempo, por cada vida, ó Pai. Senhor, eu agradeço a Ti, ó Deus, pelas vidas aqui dispostas, Senhor Jesus, a Te adorar, a erguer suas vozes, Senhor Jesus, para clamar a Ti e falar que o Senhor é o Deus da vida delas, ó Pai. Eu louvo, Senhor Jesus, por cada família aqui representada, ó Pai, e aquelas, Senhor, que não se encontram aqui, que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, possa encontrá-los, ó Deus, aonde eles estiverem, ó Pai, da Tua honra e glória, Senhor, toca no mais íntimo, sarando, curando, libertando, ó Deus, para a Tua honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos erguer as nossas mãos sobre a vida do preletor da noite, que é o Gabriel. Amém. Deus, muito obrigada, Pai, pela vida do Teu Filho, Senhor. Que o Senhor venha sobre ele com graça, com unção, ó Pai. E que nós possamos, Senhor Jesus, aprender infinitamente mais contigo e de Ti, ó Pai. Para a Tua honra e glória, Senhor Jesus, que os nossos corações sejam quebrantados. E a nossa mente, Senhor Jesus, aberta para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Culto da família. Mais uma quinta-feira em que nós estamos aqui na casa do Senhor para aprender de Deus aquilo que Ele preparou para nós. Esses dias atrás, acho que até esqueci de comentar com a equipe, mas Deus estava falando algo sobre os cultos de quinta-feira, né? Sobre as mensagens do culto de quinta-feira. Como é um culto para a família, Deus tem algo direcionado para as nossas famílias esta noite. Que nós possamos absorver, não somente trazer e guardar a mensagem para nós, mas também passar para os nossos familiares, para aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Abra comigo no livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Jó 1:1. Amém? Amém. Verso 1. Uma história muito conhecida da Bíblia. Cara, uma paciência e uma fé gigantesca. Como o nosso tema, uma vida de fé além das circunstâncias. Estava meditando, buscando o Senhor a palavra de hoje, e Deus firmou fortemente Jó no meu coração. E eu fui buscar entender o que o Senhor queria para nós. E fui meditando sobre aquilo que nós estávamos enfrentando como comunidade, como família, porque somos família com Deus. E também no meu particular, com a minha esposa. E comecei a observar traços do que a palavra de Deus nos diz no livro de Jó. Diz assim o início do livro: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 50 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava,
e se levantaram de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Amém. Até aqui. Quando nós falamos de fé além das circunstâncias, a gente imagina somente que o inimigo vai vir e vai chacoalhar tudo ao nosso redor, que o inimigo vai vir e vai nos colocar à prova, vai colocar nossa fé à prova. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que quando nós estamos caminhando com o Senhor e fazendo o que agrada a Deus, permanecendo, prevalecendo, perseverando, isso incomoda muito o inferno, porque a vontade do inferno, a vontade do nosso adversário é que nós desistamos, é que nós paramos, é que nós nos acomodemos, é que nós blasfemamos, é que nós murmuremos contra o Senhor, numa situação de estresse, numa situação de caos, numa situação de tempestades, numa situação de caos financeiro, numa situação de abalo na saúde, numa situação que não está no nosso controle. A vontade do inferno, a vontade do nosso adversário, e isso ele trabalha muito bem, é fazer com que nós, diante do Senhor, que estamos diariamente diante da face do Senhor, neguemos a nossa fé, por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque uma coisa que nos assusta muito é não ter o controle de certas situações. Algumas situações estão sim nas nossas mãos e dependem do nosso posicionamento, do nosso agir ou não agir, mas determinadas situações exclusivamente estão nas mãos de Deus e não cabe a nós, e não tem como nós agirmos, somente confiar nele, que ele fará. Quando a gente se depara com Jó, ele era um homem que tinha tudo, uma boa reputação, tinha bens, era próspero, era fértil no quesito de filhos, era um homem abençoado, era um homem reto, íntegro, e não abençoava e não buscava a Deus, a face de Deus apenas por si próprio, mas também abençoava os filhos, todos os dias. E de repente vem Satanás, vem o nosso adversário e fala assim: é lógico para o Senhor que ele glorifique o Senhor. Tira dele tudo que ele tem, para você ver se ele não vai blasfemar. Tira da vida deles tudo aquilo, toda a tua bênção, tira a tua mão só por um instante para ver se eles continuam te servindo. Para de abençoá-los, para de enviar pessoas, para de mandar recursos para ver se eles continuam levantando as suas vozes para te glorificar. Por surpresa do nosso adversário, Jó se manteve íntegro. E por mais de uma vez, se nós continuarmos o texto, Deus vai olhar para Satanás e vai falar assim: observaste o meu servo Jó? Nesta noite, o Senhor está olhando para nós, ou melhor dizendo, está olhando para o nosso adversário, falando o nome de cada um de nós, falando assim: observaste o meu servo? Observaste a minha serva? Então, o nosso adversário foi um pouco mais além e começou a tocar, e Deus permitiu que tocasse e ferisse a Jó. E ferisse de uma forma que muitos de nós
não suportaríamos. Existem aqueles que suportariam, mas existiam alguns que não suportariam e blasfemariam. Mas o Senhor espera de nós uma fé semelhante a essa. Ele foi tocado, é bem verdade que ele ficou muito angustiado, ele perdeu tudo, ele foi tentado de várias formas, mas ele não pereceu, ele não recuou. Até mesmo quando sua mulher disse para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Tipo, vai, já deu, para com isso. Ele falou: nu eu vim do ventre da minha mãe e não voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito o nome dele. Nem mesmo quando uma pessoa próxima, íntima, que vivia com ele, foi usada para tentar desestabilizar a fé dele, ele permaneceu íntegro, mesmo aos olhos de todos, não tendo mais motivos para glorificar a Deus. E é nisso que se baseia essa mensagem. Nós podemos não ter nada aos olhos do mundo, mas se nós tivermos a fé, nós temos tudo. Nós podemos perder tudo: casa, amigos, dinheiro, tudo. Mas se permanecer a fé naquele que pode restaurar e restituir todas as coisas, nós não perdemos nada. A fé tem que ser a nossa maior riqueza. Muitas vezes nós nos firmamos e nos apoiamos nas nossas finanças ou nos planos que vão render muito. Eu sei porque eu passo por isso muitas vezes. E sou chacoalhado pelo Senhor muitas vezes, porque quando Ele está vendo que eu estou me apoiando demais no que eu estou produzindo, Ele dá uma seguradinha e me faz lembrar que é dele que eu tenho que depender. E muitas vezes, quando Deus tira a nossa estabilidade, quando Deus tira o nosso chão, quando Deus permite que algumas situações de estresse, de tempestade, de caos cheguem até nós, Ele quer ver a que nível está a nossa confiança nele. E dependendo do resultado, Ele parte a trabalhar num aperfeiçoamento, vamos dizer assim, numa fortificação, né? Como a pastora Sol fez bariátrica há pouco tempo, e ela faz reposição de ferro, né, pastora? Para fortalecer o seu organismo. Quando Deus permite algumas situações nesse extremo, de permitir que algumas situações nos tirem a paz, é para ver em que nível está a nossa fé, é para ver em que nível está a nossa confiança nele. E a partir da nossa resposta, se ela está debilitada, o Senhor começa a trabalhar em nós para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa confiança e a nossa dependência dele. Eu escutei hoje uma ministração onde o preletor falava sobre o povo, quando Deus dava o maná para o povo, né, com orientações específicas, tipo, vocês vão se comer até se fartar, o que sobrar joguem fora, não guardem. Porém o povo começou a guardar, com medo de que o maná não caísse no outro dia, de que não tivesse o que comer no outro dia. Então o Senhor foi lá, tocou o maná e ele apodreceu, para que o povo aprendesse a confiar e a depender apenas do Senhor, e não da força do seu próprio braço, não da sua própria sabedoria. Muitas vezes, além do Senhor ver e examinar em que grau está a nossa fé, em que nível está a nossa fé, Ele também vai permitir que pessoas próximas de nós nos afrontem. Por quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados, para que a gente aprenda a ser íntegros na fé, declarar uma coisa e permanecer firmes naquilo.
Quando nós olhamos para a nossa história como família de Deus, como comunidade cristã, a maioria aqui, eu volto a dizer, é engraçado que eu bato sempre na mesma tecla, quem nos acompanha sabe, nos tiraram tudo, sim ou não? Nos tiraram tudo, mas uma coisa eles não conseguiram tirar, que é a nossa fé. Deus nos fez promessas, Deus nos fez de várias formas entender qual é o propósito para as nossas vidas enquanto igreja do Senhor. E Ele permitiu que ao longo do tempo nós fôssemos afrontados. E é verdade isso. E quantas vezes nós fomos afrontados, quantas vezes as pessoas olhavam para nós e falavam assim: vai morrer, e não morremos. Para a glória de Deus, não morremos. Porque nós somos bons? Não, porque Ele é. Porque o nosso sustento não vem de nós mesmos, não vem dos nossos pastores. O nosso sustento vem daquele que pode todas as coisas. É aonde está embasada a nossa fé. Vem dele, lógico que as orientações de Deus vêm através dos nossos pastores, mas o nosso sustento, a nossa força, a nossa garra, a nossa estrutura vem do Senhor. Eu estava lembrando de algumas situações que nós conversamos em particular com algumas pessoas, principalmente quando nós estamos passando por esse caos, por esses testes, por essa prova financeira ou qualquer outra situação, e o Senhor nos coloca para ajudar algumas pessoas. E essas pessoas começam a observar a nossa vida, observar como nós estamos sendo conduzidos, observar como está a nossa situação, e começam a nos julgar, começam a descredibilizar aquilo que Deus colocou no nosso coração para ajudá-los. Olham muito para nós, para como nós estamos, para inventar uma desculpa para não aceitar a mudança. Aconteceu isso com Jó. Uma das coisas que Deus permitiu que Jó perdesse era a sua reputação. Porque Jó era muito bem apessoado, Jó era muito bem relacionado. Mas a partir do momento que ele perdeu tudo, que ele foi tocado no seu corpo e foi acometido de uma lepra terrível, até mesmo seus amigos mais próximos começaram a duvidar dele. É interessante que, por mais que ele se justificasse, os amigos dele duvidavam dele, alegando que ele tinha um pecado, alegando que ele tinha feito algo terrível contra o Senhor, por isso estava sendo castigado de tal maneira. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Deus toca na nossa reputação, Deus toca no nosso ego, vamos colocar assim, mas propriamente dizendo na nossa reputação. Não porque a nossa reputação não importe, não porque a nossa imagem não importe. A nossa imagem importa para Ele, mas para os outros a imagem dele importa. Ele tocou na reputação de Jó, e Jó permaneceu íntegro. Todos contrários a ele, todos apontando o dedo para ele, todos, menos Deus. Deus sabia quem era Jó, e sabia o coração que ele tinha. Deus sabia que ali andava um homem íntegro, Deus sabia que ali andava um homem sincero, Deus sabia que ali andava um homem que se desviava do mal, escolhia se desviar do mal, que temia a Deus. Nas nossas vidas, Deus sabe
o que há dentro de nós. Deus sabe o que vai dentro do nosso coração. Deus sabe aquilo que se passa na nossa mente. E quando Ele permite algo desse gênero acontecer nas nossas vidas, é para esfregar na cara do nosso adversário e falar assim: perdeu, mais uma vez. E aí, qual vai ser a sua próxima estratégia para fazer com que o meu filho me negue? Fala assim: não cansou ainda? Ele não vai me negar. Ele não vai desistir. Ele vai avançar. Você pode tirar tudo. Você pode jogá-lo no chão. Pode acometê-lo de uma doença mortal. Mas ele não vai me negar. O final da história a gente sabe que por mais confrontos, por mais afrontas que Jó recebeu, por mais motivos aparentes que ele tinha para abandonar sua fé, para negar a Deus, para se voltar contra o seu Criador, ele permaneceu. E prevaleceu. O importante é isso. Ele não só permaneceu, porque Deus não tinha obrigação nenhuma de restituir a Jó. Não tinha. Deus não tem obrigação nenhuma de nos restituir nada. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Recompensador. Ou seja, Ele tem prazer em abençoar aqueles que o buscam. E Jó buscava a Deus. No final do livro de Jó, a Bíblia vai dizer que a fé de Jó foi recompensada 7 vezes mais. E qual é o caos que nós estamos enfrentando? O que o Senhor tirou de nós de tão precioso? Busca aí no seu coração. O que o Senhor tirou de nós? O que Ele permitiu com que Satanás tirasse de nós, de tão precioso, de tão valioso? Alegando o diabo que nós nos voltaríamos contra Deus, nós blasfemaríamos contra Deus. Busca aí. Eu posso afirmar que Deus já sabe qual é o resultado. Deus já sabe se nós iríamos blasfemar ou não. Deus já sabe se nós iríamos nos voltar contra Ele ou não. Deus já sabe qual é o nosso posicionamento. E uma coisa interessante, nos dias de hoje, naquela época, Deus tratava diretamente com o homem. E a lei era muito severa. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus veio. Porque uma blasfêmia, um pecado, naquela época, o salário do pecado era a morte. E continua sendo a morte. Mas o nosso pecado foi pago. O nosso pecado nos foi redimido pelo Filho de Deus, a quem nós devemos a nossa fé, a nossa devoção, o nosso amor, o nosso serviço, a nossa obediência. E é Ele, a Ele e por Ele. Hoje, quando o Senhor permite essas provas, não que se tornou mais fácil ou que banalizamos, foi banalizado, não, pelo contrário. Quando o Senhor permite essas provas, Ele já sabe qual é o resultado. Ele fala assim: vai lá, pode ir lá. Satanás vai apontar o dedo: está vendo que eu não falei? Ele falou assim: eu o amo mesmo assim. Não importa o que ele faça, eu o amo mesmo assim. Mas, contudo, nós temos que permanecer, nós temos que prevalecer, ainda que dê uma vontade imensa de explodir, de dar vazão à emoção, dar vazão à raiva, porque são situações extremas, são situações tensas, não são fáceis, não são situações fáceis. Eu falo por mim, tem hora que eu me pego e o Senhor me repreende no exato momento, porque se deixar eu vou explodir. E o Senhor fala: Gabriel, dá uma seguradinha, respira, não grita,
Respira. E eu vou acalmando. Mas se deixar, a gente explode. E por muito menos do que Jó perdeu. Muitas vezes a situação, as ondas não estão nem tão grandes assim. Os ventos não estão nem tão fortes assim. E a gente já esquece que tem um Deus poderoso sobre nossas vidas, por nossas vidas, que está no controle de tudo. Que pode mudar a situação da água para o vinho em um instante, um piscar de olho muito mais rápido do que os nossos olhos podem piscar. E nós sabemos que o final, o prêmio, o final do caminho, o final da travessia desse período, é a recompensa do Senhor para nós. Mas para aqueles que permanecerem em fé, para aqueles que permanecerem, para aqueles que lutarem, para aqueles que não se deixarem levar pelas emoções. Se Jó tivesse sido manipulado ou conduzido por suas emoções, certamente ele teria dado uma vacilada. Mas aí há um ponto positivo para a razão. A razão não se deixa levar pelas emoções. E Jó se manteve pela razão, sabendo que o Redentor dele vive. E que nós possamos, esta noite, mediante a qualquer situação, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela física, que nós possamos olhar para dentro de nós e cravar essa certeza na nossa mente, essa certeza de que o nosso Redentor vive e se levantará sobre a face da terra. Amém. E que não há barreiras, não há situações, não há nada difícil para que ele faça. Como na mensagem dos anjos, quando disseram a Abraão que Sara teria um filho, Sara daria a luz, e ela riu, escondida. O anjo falou assim: por que tu riu? Por acaso alguma coisa difícil demais para Deus? Que nós possamos nos lembrar, quando as situações estiverem fora do nosso controle, de que nada é impossível ao que crê. De que nada é impossível ao que crê. E que nada é impossível para Deus. Amém. Que Ele pode sim reverter a doença em saúde, Ele pode. Ele pode reverter um estado de abandono em aconchego, Ele pode. Ele pode reverter a morte em vida, Ele pode. Ele pode simplesmente mudar a nossa situação financeira, Ele pode. Ele pode mudar a nossa emocional, Ele pode. Ele pode tudo. Muito mais do que nós pensamos. Muito mais que nós podemos imaginar. Ele pode. Ele pode. Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode restituir, Ele pode. Ele pode levantar o chão. Ele pode. Ele é Deus. Ele pode. Não existe outro, mas Ele pode. Ele pode. Eu não posso, vocês não podem, mas Ele pode. O diabo só conseguiu tocar na vida de Jó porque Deus permitiu. Se não tivesse permissão, ele não tocaria. Em nenhum momento. Se algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, algumas áreas estão sofrendo alguns abalos, preste atenção no que está acontecendo. Talvez a gente está olhando para o lado errado. Olhe para Deus e veja o que Deus está fazendo. Porque talvez não seja o inimigo, ou não seja uma brecha que nós abrimos, que o inimigo entrou e fez a sua sinada. Mas pode ser uma permissão de Deus para esfregar na cara dos nossos adversários o quão bons somos os filhos de Deus. Porque Ele nos fez bom. Embora bom é Deus, mas a Bíblia diz que quando ele terminou o sexto dia, Ele disse: vendo Deus todo aquilo que criastes, disse:
tudo é bom. E que nós tenhamos fé realmente. Que nós tenhamos fé realmente no Senhor. Em saber que não importa a tempestade que se levante, não importa os gigantes que se levantam, não importa a crise que se instala, não importa. Se nós tivermos fé em Deus e confiar e crer que Ele pode, acontecerá. A nossa fé, como eu disse no domingo, é a nossa bússola. E ela sempre vai apontar para Deus. Que nós tenhamos sempre à mão a nossa bússola. Para que a gente não perca a direção. Para que a gente não perca o rumo. Para que a gente não perca o foco. Para que a gente não perca o ritmo. Para que a gente sempre saiba para onde olhar. E nós devemos olhar para Deus. Porque não tem outro lugar para olhar. Se nós olharmos para outra direção, a não ser Deus, nós só vamos encontrar trevas, porque Ele é a própria luz. E é nele que a nossa fé é firmada, é nele que a nossa fé é estabelecida, é nele que a nossa fé tem que crescer. Em mais nada e mais ninguém. Amém? Que nós possamos levar isso para as nossas casas. Que nós possamos levar isso para dentro dos nossos lares. Mas, cara, minha família não vai. Vai, cara, tenha fé. Tenha fé. Não está acontecendo, não adianta, já falei, não vai. Pare de falar e ore. Pare de confrontar e ore. Não tente resolver na força do seu braço. Ore para aquele que pode resolver todas as coisas. O coração dele, o coração dela não está se quebrantando. Não é nossa função quebrantar o coração das pessoas, e sim do Espírito. O Espírito Santo é aquele que convence. Então pare de confrontar, pare de debater e ore. Que no momento certo Deus vai fazer essa semente germinar. No momento certo Deus vai fazer com que esses corações se quebrantem e voltem para Ele. Só ore. E continue caminhando com o Senhor. Que uma hora, tudo vai se encaixar. Como eu ouvi numa frase, o apóstolo Paulo era para ser o maior assassino dos cristãos. Teve um encontro com Deus e se tornou o maior missionário dos gentios. Um encontro. Agora imagina se não tinham pessoas orando por ele. Imagina se Deus já não tinha despertado no coração dos seus discípulos, dos seus servos, para que orassem por ele. Antes mesmo daquele encontro, muito antes daquele encontro. Imagina o coração dos cristãos. Como assim, Deus? Nós vamos orar pelo assassino, pelo cara que está nos matando, nos perseguindo? Sim. A Bíblia não menciona, mas quem garante que não? Como nós fazemos as quartas, como nós fazemos as sextas, quando nós nos reunimos, oramos por aquela caixinha. Porque não teria lógica nenhuma colocar os nomes ali se não tivéssemos fé que Deus pode transformar aquelas vidas. Que Deus pode alcançar aquelas vidas. Quando nós trazemos essa verdade para dentro da nossa casa, é a mesma coisa que se estivéssemos orando por aquela caixa, para aqueles nomes que estão naquela caixa. Eles não sabem. Nenhum deles sabe. Mas vai chegar um momento em que os frutos começaram a nascer. E aí talvez, se nós estivermos vivos até lá, o nosso coração se alegra. Mas eu creio que nós veremos ainda em carne, como Jó falou no capítulo 19. Eu ainda verei Deus na minha carne, com os meus próprios olhos, eu o verei. E eu declaro essa noite que nós veremos o resultado das nossas orações pelo olhar da fé, pela ótica da fé. Nós veremos os frutos. Nós veremos
o abençoar de Deus, o restituir de Deus sobre as nossas vidas pelo olhar da fé. Não sei quanto tempo nos resta, não sei quanto tempo ainda resta para que o restituir de Deus venha até nós, mas é fato que Ele virá, porque o reino de Deus não deve nada a ninguém, e o Senhor é recompensador daqueles que buscam a Ele. Ninguém que busca a Deus volta de mãos vazias, ninguém. Se nós mantermos a nossa fé alimentada na palavra, alimentada em oração, alimentada na presença do Senhor, o resultado da nossa perseverança é glorioso. Amém? Feche seus olhos. Mora, faz essa oração por nós, por gentileza. Senhor, nós te louvamos, meu Pai. Te bendizemos, porque o Senhor sempre fala conosco através da palavra. Obrigada, Senhor, pela vida do Gabriel. Obrigada porque tu o usaste. Senhor, e nós, como ele disse, e como a tua palavra diz, da maneira como foi com Jó, que possamos, Senhor amado, ter a mesma fé, possamos ter a mesma paciência que Jó teve. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé seja aumentada e que possamos crer que as tuas promessas, embora muitos a tenham por tardia, a tua promessa sempre vem na hora certa. Sempre vem na hora certa. Nós tomamos posse, Senhor, das promessas que o Senhor nos fez. Nós tomamos posse, Senhor, das orações que fazemos pela nossa família, por aquela caixinha, Senhor. Nós tomamos posse daquelas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, que o Senhor vai mostrar ainda este ano que a nossa fé produziu frutos, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tema. Muito obrigada, Senhor, pela fé que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que a nossa fé possa verdadeiramente mover montanhas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos desde já. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom perpetuamente. Amém. Não existe intervalo de tempo em que Deus não é bom. Deus é bom todo tempo, em todo momento. Ainda que nós não entendamos o agir de Deus, porque o agir de Deus é um mistério para nós. Mas o fato é que o Senhor é bom e tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Ele é bom. Como eu venho dizendo, que Deus cuida de nós em mínimos detalhes, ele me lembrou de algo que aconteceu, foi domingo dele, domingo? Segunda. Eu falo que Deus cuida de nós em pequenos detalhes. Coisas que a gente fala, uau, né? Eu cheguei em casa na terça, eu falei para a Vanessa, nossa, que vontade de comer amendoim, né? Que eu tava. Ela falou assim, vamos buscar. Só que na minha cabeça estava tudo fechado. E realmente estava tudo fechado. Pegamos a moto mesmo assim e fomos. Chegando perto da lanchonete, tudo apagado. Tudo apagado. Falei assim, olhei para ela e falei assim, falei que estava fechado. Foi eu voltar o dedo para colocar no acelerador da moto, o dono da lanchonete parou e abriu a porta. São coisas assim que a gente vê falar, pode parecer tão pequenininho, mas é um mimo que Deus faz para nós. Coisas assim que nos deixa sem palavras. Sem palavras. É uma coisa que fala, poxa, o cara poderia estar ali, poderia, mas qual a probabilidade de eu sair da minha casa tudo fechado e o cara parar lá, se não for Deus?
Então, novamente eu falo, estejam atentos. Estejam atentos. Porque Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, em coisas que às vezes a gente acha até que Ele não vai fazer, mas Ele faz. Ele cuida de nós de uma forma tão detalhada, que às vezes a gente fica, poxa, nossa Deus, não merecia tudo isso. Mas mesmo assim Ele faz, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama, porque Ele é bom. Amém? Amém. Você que escolheu hoje para dizimar e ofertar ao Senhor, segura nas suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante de todo o cuidado que o Senhor tem conosco, diante de todo o trabalhar que o Senhor tem conosco, diante de tudo que o Senhor faz por nós, diante de tudo que o Senhor fez por nós, e diante de tudo que está nos aguardando ainda no futuro, que nós não conhecemos, nós agradecemos ao Senhor pelas nossas finanças. Nós abençoamos a nossa finança, nós abençoamos a nossa vida financeira, nós abençoamos a nossa vida emocional, nós abençoamos e glorificamos ao Senhor pelo nosso intelecto. E agradecemos ao Senhor porque o Senhor é aquele que tem repreendido o devorador, repreendido o migrador, o portador e o destruidor sobre as nossas vidas. Mesmo que nós, Senhor, ainda não conseguimos alcançar os nossos objetivos financeiros, não conseguimos alcançar os nossos objetivos emocionais e físicos e intelectos, mesmo assim, o Senhor nos mantém em plena segurança. O Senhor nos mantém em plena estabilidade, ainda que o mundo está um caos. As pessoas não entendem, muitos não vão entender como é que a gente está em paz com o mundo tão de ponta cabeça como está. Mas a resposta é que o Senhor nos guarda, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Eu glorifico a Ti, Senhor, pela disponibilidade do coração do Teu povo em obedecer a Tua palavra, em obedecer a Tua voz, em ser generosos para com a Tua casa. E profetizo que aqueles que ainda não encontraram uma razão para obedecer ao Senhor, que eles em breve possam estar sendo guiados ao obedecer a Tua palavra. Senhor, porque o Senhor não precisa de nada, nós sabemos, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor não precisa das nossas orações, pois o Senhor é absoluto. Mas, quando nós falamos sobre um local físico, nós temos uma estrutura e precisamos prestar contas. E pedimos a Ti, Espírito Santo, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é aquele que derrama a Tua bênção sem medida sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que abre a janela dos céus e derrama a chuva no tempo certo. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, trabalhe no coração dos Teus servos, dos Teus filhos, pois somente o Senhor é aquele que pode convencê-los do caminho da verdade, do caminho da obediência. Somente o Senhor pode fazer isso. Nós podemos declamar a Bíblia aqui de A a Z. Nós podemos ler a palavra do Senhor de A a Z, lei por lei, estatuto por estatuto, e mesmo assim não ter efeito algum. Mas o Senhor é aquele que toca no coração do homem e ele se quebranta. O Senhor é aquele que toca no coração do homem e ele se volta para o Senhor em obediência. Então eu peço, Espírito Santo, que assim como o Senhor já despertou no coração de alguns a obediência em cumprir a Tua palavra, também na questão financeira, Senhor, que as pessoas que ainda não se encontraram sejam tocadas e despertadas em obedecer ao Senhor, e que elas encontrem um Deus recompensador por aqueles que Te buscam e obedecem. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos que escolheram dizimar e ofertar esta noite. Eu declaro sobre eles a bênção do Senhor, a chuva do Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa fazer transbordar, Senhor, os celeiros e os lagares deles. Que nós possamos continuamente declarar e ver a fidelidade do Senhor para conosco todo o tempo, em todo momento da nossa vida, em todas as áreas,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você escolheu, pode trazer. Amém. Glória a Deus. Essa foi a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, e que nós possamos nos manter firmes na fé, firmes no propósito, e não deixar com que ninguém estremeça ou desestabilize a nossa fé. Amém? Amém. Sábado nós teremos o culto das mulheres. Hã? Isso. O culto de oração das mulheres às 19h30. 19h30. Domingo nós temos o nosso culto de celebração. Também às 19h30 nós aguardamos por vocês. Em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados. E que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos guarde e nos conduza pelos caminhos da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite a todos. Fiquem em paz.